Vamos continuar a leitura para que vocês entendam. Então vejam. Mas, 46, não é primeiro o espiritual, senão o animal, ou carnal, ou natural, como vocês quiserem. Depois o espiritual. O irmão Jorge nasceu de Josefa e José, não foi? E João. Tem que ser assim. Depois vem o novo nascimento na família de Deus. E aí ele diz, o primeiro homem da terra é terreno, ou carnal. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Olhe que revelação nós vamos ter agora. Qual o terreno? Qual é o quê? Qual é o quê? Qual o terreno? Qual o irmão Jorge é o quê? Mesmo. Igual. Então, qual o terreno? Adão, primeiro Adão. Tais são também os terrenos. E ele está falando aqui de caráter. Assim como Adão, todos os seus descendentes são. E ele está se referindo a um Adão escravo. Todos os descendentes são escravos. Agora nós completamos. E qual o celestial? Quem é esse celestial? Cristo. E qual o celestial? Tais também são os celestiais. Olha que coisa bombástica. Qual Cristo tem que ser os celestiais? Então nós não temos duas naturezas. Ou eu sou filho do Adão terreno, ou eu sou filho do Adão espiritual. Não posso estar de mãos dadas com os dois. Nós vimos aqui. Há um muro que separa. E aí ele continua. E assim, prestem bem atenção. E assim, no 49, como trouxemos a imagem. O que é imagem? Alguém lembra? Caráter. Ó. E assim como trouxemos o caráter do primeiro Adão, caráter deformado, que não consegue resistir às tentações, assim traremos também a imagem do celestial. E não pensem, como muita gente quer fazer entender, que aqui também é junção. Ninguém tem dois caracteres. Ou temos um ou outro. Ou você é, meu irmão, mentiroso ou é sincero. Correto? Eu não posso dizer, o irmão Jorge ele é mentiroso e sincero. Não existe. Adjetivos não ocupam os mesmos lugares, minha gente. Ou o carro é azul ou é vermelho. Mas tem carro que é misturado, irmão. Sim, mas veja se no lugar onde tem vermelho tem azul. Onde uma cor ocupa, outra não. Pode olhar, minha gente. Ninguém tem dois caracteres, minha gente. E quando nós falamos de natureza, falamos de caráter. Nós falamos de caráter. E vamos ver isso na sexta-feira, na presença do Todo-Poderoso. Para que isso fique de uma vez por todas gravadas na mente de vocês. Para que esse veneno não destrua a alma que nós temos. Isso é um veneno. Há um propósito nisso. Se eu tenho duas naturezas, se isso é normal, ora, se é normal, preciso fazer alguma coisa para mudar? Se é normal? Não. Eu tenho um celular que tem um defeito. Aí eu procuro o irmão Jorge estou com um celular aqui, eu acho que tem um defeito nele. O irmão Jorge diz, irmão, o meu também, do mesmo jeito, tem defeito também. Aí eu procuro a irmã Suzana me fala a mesma coisa, procuro o irmão Antônio, daqui a pouco todo mundo. Então isso é o quê? Normal, eu estava querendo procurar já uma pessoa para consertar, já não vou mais. Olho na internet e é o que mais tem falando desse celular. Não vou. E aí a empresa diz, foi um lote que saiu com defeito. Então, tenho que comprar outro. Se eu tenho na minha cabeça que é normal eu ter duas naturezas, o que é que eu vou fazer para ser diferente? Nada, vou conviver.
Veja, Paulo não convivia. Vocês estão vendo a astúcia não, minha gente? Porque se eu entendo que é natural, eu não busco a cura de Deus. E eu disse no blog, digo aqui para vocês, porque isso aqui, graças a Deus, está indo para o YouTube. Disse no blog, estou dizendo aqui para vocês e para milhões de pessoas que vão assistir. Ora, se eu tenho na minha mente que Paulo viveu duas naturezas, veja a astúcia. Eu não vou buscar a cura espiritual porque Paulo, apóstolo dos gentios, assim vivia. E se ele está explicando que isso é natural de quem agora foi batizado na igreja, então é isso mesmo que está acontecendo comigo. Interessante, é mesmo. E aí eu disse uma coisa que é terrível de contundente. Eu disse e reafirmo. Falei isso lá na igreja do Feitosa. Nunca mais me convidaram. Eu disse lá, se Romanos 7, de 13 a 24, você se encaixa ali, você está perdido. Se você se encaixa ali, você está perdido. Porque ali não era Paulo, era Saulo. Saulo estava perdido. Sexta-feira nós vamos tirar todas as dúvidas e esclarecermos isso o melhor possível, minha gente. Hoje nós vamos fechar com o que o irmão Antônio falou. Qual é o propósito de Deus com o Evangelho, meus irmãos? Qual é o propósito? Veja, Ele está me vendo, está vendo vocês. Minha gente, pensem nisso, em nome de Jesus. Focalizem isso com o coração de vocês por inteiro. Vocês vivem um drama tremendo. Se vocês fossem o pai, o que vocês fariam quando o filho estivesse angustiado querendo liberdade? Vocês dariam o que para ele? Um bombom? Um carro? Um sorvete? Um pão integral? Essa pessoa ia dizer, não é isso que vai me satisfazer. Eu quero o quê? Liberdade. Nós nascemos com duas coisas que não largamos mão de nada, de nenhuma maneira. Liberdade e eternidade. Está lá escrito em Eclesiastes. Se eu não me engano é 3,18, não recordo muito bem. Lá diz que Deus colocou no homem a ideia da eternidade. Veja, quem quer ficar preso? Nem o próprio que merece. Ele luta para fugir da prisão. Nem o próprio marginal que merece ficar preso pelo mal feito, praticado, ele não quer ficar preso, minha gente. Perceba um pássaro que canta dentro de uma gaiola. Ah, mas o meu canta muito bem. Mas olha lá o mesmo pássaro lá na floresta. E nós nascemos também com o sentimento da eternidade. Quem quer morrer? Se nós falássemos para uma pessoa que vai morrer daqui a 5 minutos, olha, eu fui enviado por Deus para te dizer, você faça agora uma reconciliação com Deus. Se reconcilie com Ele. Daqui a 5 minutos você vai morrer. Você é afastado de lá, empurrões. Que absurdo, rapaz. Ninguém quer morrer, minha gente. Nós nascemos com isso. E aí, se o filho chega para você, eu não quero nada disso, eu quero liberdade. Vocês dariam? Sim ou não? Estão com medo de responder? Sim ou não? Claro. Então vou fazer uma pergunta bem simples de responder, sem dificuldades. Vamos juntar nossa sensibilidade aqui, de todos nós. Quem é mais sensível? Nós todos juntos. Eu sei que tem gente aqui chorão, né? Principalmente as mulheres. As mulheres são mais choronas. A minha esposa nem se fala. É motivíssima.
Então, vamos juntar as sensibilidades aqui. Somos mais sensíveis do que Deus? Bom, se não somos, por que Deus não responde quando pedimos por liberdade? Se estivéssemos no lugar dele, daríamos. Vocês estão vendo como nós temos uma fé que fala muito pelos lábios, mas ela não abre a mão para agarrar-se nas promessas de Deus? Se fôssemos nós, daríamos. Deus vai te dar? Não sei. Então eu tenho mais sensibilidade do que Deus. Sim ou não? Pelo que eu estou dizendo, eu estou confirmando. Qual é o propósito que Deus tem para nós? Vamos ver. Mateus 18, verso 3. Eu já passei por um monte de versículos para que a gente possa chegar ao principal. Mateus 18, verso 3. Qual é o propósito de Deus para nós, minha gente? É magnífico, é maravilhoso. Eu não posso duvidar disso. 18:3. Em verdade, e disse, né? Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se nós não formos transformados em crianças, nós não vamos entrar no reino dos céus, minha gente. Estamos perdidos. Pois muito bem. Meu garotão, chega até aqui. Cuidado aí. Não fica acanhado não, ele está acanhado. Eu estava estudando as Escrituras e pedindo a Deus que me concedesse uma luz sobre esse versículo. Disse, meu Deus, me explique, me abra um entendimento para que alcance o que é que o Senhor está querendo me dizer quando nós precisamos nos transformar numa criança. E de repente ele estava brincando e jogou uma coisa assim, passou por mim e fui buscar lá. E aí ele passa, eita pai, desculpa. Não, meu filho, deixa, não foi nada não. E eu fiquei olhando para ele passando e eu acompanhando com os olhos. Meu Deus, eu tenho uma criança aqui em casa. Quer dizer, eu tenho um laboratório, né? Tem uma criança na minha casa e eu nem atentei para isso. Então vou estudar o meu filho. E aí eu olhei para o meu garoto. 3 características de uma criança que tem que estar em nós, minha gente. Falar em ordem decrescente de valor. Vejam, eu estou, hipoteticamente, em nome de Cristo, isso é só uma hipótese. O diabo está repreendido. Vejam que isso aqui, uma resinha, painho. Isso aqui é uma avenida, tá certo? Estou querendo atravessar a pista com ele. Mas aqui no meu pensamento eu estou angustiado. Briguei muito com a minha esposa e ela disse que ia embora. Eu agora estou pensando em acabar com tudo e vou levá-lo. Ali vem um caminhão e eu já me decidi. Assim que o caminhão se aproximar, eu me lanço. Vejam, o caminhão está chegando. Vamos andar, painho? Reparem que ele nem está aí com o caminhão. Ele nem olha, minha gente. Ele não vai dizer, pai, vem um caminhão ali. Por quê, minha gente? Segurança. Ele sabe que o pai vai protegê-lo. Despreocupado. Nem sabe do destino. Primeiro ponto, segurança. A outra, quando ele está brincando, ele está totalmente relaxado, descuidado da sua necessidade ou das suas necessidades. Está brincando, dá fome. Mãe, eu estou com fome. Aí a minha esposa vai, coloca comida, volta para brincar. Mas o pai não tem mais nenhum tostão no bolso.
Minha esposa já não tem mais comida para colocar na mesa. Ele não está nem aí. Por quê? Porque sabe que o pai vai dar um jeitinho para colocar comida na mesa. Confiança, minha gente. Não há ansiedade nessa cabecinha. Olhem o semblante de uma criança. Vejam. Não há traço de preocupação. Não há ansiedade. E o nosso Deus Todo-Poderoso, através de São Pedro, diz que nós não devemos andar com ansiedade nenhuma, sem exceção. Então temos que ser como uma criança. Vamos para o principal. Eu precisei comprar água de coco para a nossa filha que não estava muito bem de saúde e rodei a orla de Maceió. Não achamos a não ser na Cruz das Almas, lá distante. Estacionei o carro um pouquinho antes da barraca, fui lá, pedi que a minha esposa fechasse, levantasse as janelas e quando eu estava aqui para retirar o dinheiro, veja, se eu estiver olhando aqui para o meu dedo, eu estou vendo vocês, ó, sem querer, mas eu estou vendo, correto? Quando eu me virei aqui, lá estava uma moça de biquíni, não era maiô, eram as duas peças, colocando a toalha, desviei meus olhos, terminei de pagar e voltei para o carro. Quando eu cheguei, a minha esposa estava rindo com o meu garoto. E aí eu perguntei, o que foi que aconteceu? Aí ela tomou um arzinho e disse, o teu filho, aborrecido aí. Que absurdo! Como é que uma mulher, no meio da rua, de biquíni, de calcinha e sutiã, manhã? Isso é um absurdo. Eu disse para um irmão, há pouco tempo atrás, meu irmão, você já está preparado para olhar para o sexo oposto seminu e não sentir nada como uma criança? Ele olhou para mim e disse, não. Então, se você ainda não é uma criança, você precisa ser, meu irmão. E faça isso hoje, agora. E não é impossível. Deus não vai colocar diante de nós uma impossibilidade. Ele não é maldoso, minha gente. Ele não estaria colocando perante nós uma situação que nós não pudéssemos alcançar. Está aqui quem devemos ser. Temos que ser bastante confiantes no Todo-Poderoso para que nenhuma ansiedade tire de nós o foco que é ser semelhante a Ele. Temos que estar descansados, minha gente, descansados, seguros de que Deus nos protege em cada ponto da nossa vida. E nós precisamos ser tão puros quanto Cristo. Vamos abrir agora a Bíblia em 1 João para a gente... Muito obrigado, meu monitor. Cuidado aí nos fios. Vamos abrir a Bíblia agora em 1 João. Pertinho do Apocalipse. 1 João. 1 João, capítulo 1. E aí nós vamos falar dos 4 versículos. Com mais um de quebra. 1 João capítulo 1, versos 7 e 8. Nós vamos falar logo do 7 e do 8. E depois nós vamos falar do 9 e do 10. O que é que a mulher está dizendo tanto aí? O verso 7 diz assim. Vamos ler compassadamente. Alguém está apressado? Pois bem. 1,7 diz, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros,
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Abram, só virem a página. Capítulo 3, 3. Capítulo 3, 3. Para a gente entender o que é 1 João 7. No 3, 3 diz: e qualquer que tem nele esta esperança. Bom, se está dizendo esta esperança, a gente tem que saber qual é. De ser semelhante a Cristo, correto? E aí seguindo diz: purifica-se a si mesmo, como também. Essa expressão significa o quê? Como também. Do mesmo jeito. Não vamos ter medo de falar não, minha gente. E não sou eu que estou falando, são as Escrituras. Então aqui diz: aquele que tem esperança de ser semelhante a Jesus, purifica-se a si mesmo, da mesma maneira como Cristo é puro. Sou eu que estou exagerando ou a Bíblia fala isso? Então não é minha. Essa doutrina não é minha. Então nós estamos falando de um verbo purificar. Lembram que nós conversamos isso aqui? A diferença entre purificação e santificação. A purificação, minha gente, ocorre tão somente dentro do santuário, digo antes do santuário, ali na pia. E vai se transformar num processo de ida e volta. Veja, eu entro no santo. Aqui está do meu lado direito o quê? A mesa dos pães. No lado esquerdo tem o quê? Eu estou fazendo o inverso para vocês, né? No lado direito tem o quê? A mesa dos pães. No lado esquerdo tem? Não, dentro do santo. Temos o quê no lado esquerdo? Irmã Carmen? Não, o altar é em frente. No lado esquerdo nós temos o castiçal. E aqui em frente ao véu nós temos o altar de incenso. Cada coisa simboliza algo para nós. Aqui tudo representa Cristo. Mas em particular, veja, ali a mesa dos pães simbolizando a palavra de Deus. Ali o castiçal. Estamos lá, hein? O castiçal, ele para que as lâmpadas acendam, precisa de quê? Azeite. Quem é o azeite? O Espírito Santo. Quem é que deve iluminar? Cristo é a luz e nós somos os luzeiros do mundo. Então nós temos que estar brilhando. Quem é que faz essa luz brilhar? O azeite. Então eu só posso brilhar se o Espírito Santo estiver em mim, minha gente. Então eu estou estudando as Escrituras e só posso, prestem bem atenção, nenhuma pessoa que ainda não nasceu de novo compreende as Escrituras. Por quê? Porque o Espírito Santo não está nela. E é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Porque o Espírito Santo não está nele. Eis a razão de tantas e tantas religiões. Forçarmos as Escrituras segundo a nossa cabeça só nos leva para caminho tenebroso. Caminho tenebroso. Então vejam aqui. Agora nós estamos nesse ambiente. Olhe, prestem atenção. Com exceção da oração, de entrarmos no santuário, aquela que confessa os pecados, outra, de uma pessoa que está fora do santuário, não é ouvida, minha gente. Não é ouvida. Provérbios diz muito claramente: aquele que desvia seus ouvidos de ouvir a lei, até inclusive a sua oração é abominável. Todas as coisas na vida dele, inclusive a oração. Então o homem está aqui orando a Deus, mas não quer saber de Deus.
Senhor, ajude, tira a minha mãe que está ali na UTI. Essa oração não é ouvida. Sabe por quê? Aqui tem um altar de incenso, minha gente. O altar de incenso simboliza as orações de dois personagens. Quem são esses dois personagens? Nós e o Espírito Santo. Mas nós, se já estivermos no Santo, se já estivermos gerados pelo Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, por mais santo que seja este homem que está aqui dentro do santuário, está orando a Deus, se o Espírito Santo não interceder, suas orações não chegam lá porque são deformadas. Então o Espírito Santo tem que mesclar com a sua oração, purificar essa e chegar ao trono de Deus. E agora aqui dentro, nesse ambiente, estamos estudando a palavra de Deus. E aí você descobre, você que devolve o dízimo do líquido, você descobre que o dízimo é para ser devolvido do bruto. Eu não sabia. O que é que você precisa fazer agora? Você descobriu que tem algo errado em você. Precisa fazer o quê? Pedir perdão. Até agora você não sabia, está na ignorância. Mas agora foi revelado. Eu não sabia, Senhor. Perdoa-me. Veja, você está de novo onde? No altar dos sacrifícios. Você tem que tomar uma decisão. E aí, irmão Jorge, vai continuar devolvendo o dízimo do líquido ou agora vai passar a devolver do bruto? É uma hipótese. Vai ter que decidir. O vale da decisão. Por mais que a nossa oferta seja santa e pura, ela ainda, veja, por que razão? Porque ainda não alcançamos a plenitude do caráter de Deus, minha gente. Não alcançamos. Estamos num processo paulatino. Devagar, mas paulatino. É um processo. O nome é processo porque ele tem as suas fases, tem um crescimento gradual. A santificação. E não vamos confundir com a justificação, que ela é instantânea. A cura não é parcial e ela não é gradual. Ela é instantânea. Então vamos compreender. Já estamos dentro do santo agora e descobrimos, não é, irmão Jorge? Hipoteticamente, irmão Jorge descobriu, está aqui dentro do santo, que devolvia o dízimo de maneira errada. Pede perdão. Veja, ele tem que voltar para lá, para o altar, para decidir. Por isso que Paulo diz, de fé em fé. E depois que o irmão decide, não, eu vou abandonar isso, eu não quero fazer o errado, eu quero continuar. Aí é de fé em fé e de glória em glória. Agora, mais uma parte da natureza divina é concedida para ele, que decidiu continuar. Mais uma vez ele está dentro do santo. E isso é um ciclo, minha gente. A santificação ocorre, depois vem purificação, santificação, purificação e assim vai. É isso que João está querendo dizer no versículo 7. Olhem lá, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se João está afirmando no 7 que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o que é que ele diz no 8? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Veja, o 8 está realçando a necessidade do 7. Lá ele diz que precisamos estar nos purificando constantemente. Olhe, pelo amor de Deus, purificação não é melhoria. Não é melhoria. Purificação é cura. Eu falo mal de 3 irmãos, mas veja, hoje eu estou melhor, só estou falando de 2. No mês seguinte eu estou bem melhor agora, só estou falando da irmã. Isso não é purificação. Purificação, minha gente, é abandono pleno daquilo que nos impede de receber Deus. E isso é purificação.
Aquele que furtava, não furte mais. Ó, ele não está dizendo, furte menos. Aquele que mentia, minta menos. Está melhorando. Está vendo? Está melhorando, irmão. Continue. Mas vocês têm ouvido isso. Quem mentia, não minta mais. Quem adulterava em pensamento, não adultere mais. Quem roubava, não roube mais. Quem fazia isso, não faça mais. Então, purificação é largar. E se não fosse assim, nós teríamos que rasgar ali 2 Timóteo 2,19. Paulo é muito enfático. Deus conhece os seus. Ó. Se Deus conhece os seus, então tem alguém que não é dele. Estou certo? Deus conhece os seus, então tem gente ali que não é dele.